Olá, Bernadette Leite aqui, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Nesta aula eu quero mostrar para você como que nós vamos cortar vários tipos de godê. Nós vamos aqui, eu vou te falar como que se corta um godê franzido, um godê simples e um godê com pregas. Aí você vai ter variações de godê. Também eu vou te falar como que se corta um godê prato, aquele godê bem aberto, e um meio godê, tá certo? Então vamos à aula. Quando compramos o tecido, ele vem desta forma aqui, dobrado assim, uma vez assim. Eu tô aqui com 3 metros de tecido, para te mostrar as variações do godê. Se eu fosse cortar um godê prato, eu precisaria do dobro desse tecido, 6 metros, para que fique uma saia bem aberta, bem rodada. Mas nós vamos aqui fazer somente com 3 metros. Isso eu estou falando para uma saia adulta. Se for uma saia infantil, aí também vai depender do tamanho da criança. Qual é a medida que você vai usar. Então aqui eu vou falar do infantil. Eu abro ele assim, deixo ele todo aberto. E agora eu vou calcular quanto de comprimento que tem que ter minha saia godê. Eu vou fazer aqui um godê franzido, vamos falar de um godê franzido e de prega, que vai ser o mesmo talhado. O mesmo talhado vai servir para os dois. Então vamos lá. Se eu quero uma saia bem franzida na cintura, como que eu faço? Eu vou começar falando aqui para você de uma saia 12 anos. Quanto de tecido que nós vamos gastar para fazer uma saia franzida ou com prega, tamanho 12 anos? Eu tenho aqui os 3 metros, então aqui nós vamos usar para fazer a saia franzida os 3 metros. Como que eu faço isso? Eu vou dobrar ele dessa forma aqui. Assim. Aqui onde que ficou a dobra do tecido, eu seguro e vou dobrar para cá. E ele fica dobrado desta maneira assim, ó. Aqui está a dobra do tecido, aqui. E aqui está a parte reta do tecido, onde tem a auréola do tecido. Então aqui eu tenho um tecido dobrado, ele está dobrado, assim, ó. Então tá dobrado aqui ao meio. Aí eu ajeito bem o tecido, tudo bem certinho, bem ajeitadinho. E agora eu vou cortar a saia 12 anos. Vamos lá. É uma saia que ela tem 90 centímetros de comprimento por 69 de cintura. Mas a cintura eu só vou medir depois, na hora que eu for franzir ou fazer as minhas pregas. Agora eu só vou mostrar para você como é que eu corto isso. Tem 90, eu vou deixar todo o comprimento do tecido que tem aqui, porque o que sobrar aqui em cima é o que vai dar para franzir. Então seria 90, eu marco aqui. Faço uma marcação com o giz, aqui. Meço da bainha em direção à cintura os 90. Essa medida de 90 vai até o tornozelo. Então, se você quer uma saia mais comprida, você tem que deixar a mais. Eu vou deixar aqui com 90. Eu vou deixar mais 5 centímetros para as costuras e que se eu quiser pôr uma saia de volume aqui embaixo, ainda vai ser possível. Para mim cortar bem certinho, eu vou marcar aqui desse canto até aqui quantos centímetros que deu. Deu 49 centímetros, então eu venho marcando para cá 49. Aqui eu marquei os 49 centímetros, estão marcados aqui. Eu marquei daqui, dessa pontinha, até aqui 49. Agora, a partir desse ponto que eu marquei, eu vou marcar o comprimento da bainha. Aqui está com 95, eu vou deixando com 95. Aqui está, então aqui eu marquei a cintura e aqui eu marquei a bainha. Agora é só cortar. Se você quiser um godê bem franzido mesmo, uma saia extremamente franzida e volumosa, você corta 2 vezes isso aqui. Aí vai dar uma saia bem franzida. Assim ela já vai dar um franzido muito bom. Aqui a cintura é 69 centímetros depois de pronta. E eu estou aqui, depois de cortada, eu vou ficar com tecido aqui de 1,5 m. Então isso já vai me dar
um bom franzido, vai ser um ótimo franzido. Se você for fazer pregas da mesma forma, você faz as suas pregas e o que sobrar você corta aqui. Nessa parte onde tem a auréola você tira, que é uma parte reta. Então você começa fazendo as suas pregas. Aqui na dobra é o centro da frente, você começa marcando as suas pregas aqui, como você quer. Faz as suas medidas aqui, deixa aqui para as suas medidas e o que sobrar de pano você corta nessa linha reta aqui. Aqui que não vai danificar em nada o seu godê, porque ele é o pano reto aqui, não vai ter problema nenhum. Você pode tirar aqui sem problema. Só que você tem que calcular o tamanho aqui da sua cintura, o tamanho que você vai fazer e o tamanho de pregas. Então você pega o tanto de tecido que você tem e divide pela quantidade de prega que você quer. 3 pregas na frente, 3 atrás, são 6 pregas. Eu tenho 1,5 m, eu vou dividir por 6 pregas. Aí você divide e vê quantos centímetros que você vai ter para cada prega. Aí você vê se tá bom, se não tá, se você quer prega mais profunda, prega mais rasa. Se você quiser prega mais profunda, que aqui não deu o tanto de prega o suficiente, você vai precisar do dobro de tecido. E aí você faz as pregas no tamanho que você quiser. E se não, você consegue fazer umas boas pregas aqui. Agora, então, eu quero falar para você como que você faz a mesma coisa, mas sem franzir aqui na cintura. Uma saia 12 anos vai ser da mesma forma, só que você não vai mais precisar de 3 metros de tecido. Com 2,5 metros já dá tranquilamente, se você quiser fazer uma saia como essa aqui, daí sem franzir na cintura. Então, seria a mesma forma, você começa daí, mede. Aqui você vai dobrar o tecido igualmente, como eu marquei. Aí, em vez de você marcar a bainha, você começa marcando a cintura. A cintura do 12 anos, ela é 69. Dividida por 4, eu vou ter 17,25. Então, eu pego os 17,25 aqui, vou deixar aí com os 19 centímetros, para mim ter uma margenzinha para costura. E vou deixar então aqui, como o meu tecido já está dobrado em 4 partes, e vou marcar aqui 19 centímetros. Coloco a fita aqui numa linha reta. Aqui onde eu vou riscar com 18, que é para ter 1 centímetro depois para mim poder fazer o arredondado. Então eu marco. Somente uma linha reta, assim com 18. A partir da medida da cintura é que eu vou marcar o comprimento. Eu vou deixar o comprimento com 95 também. Depois eu prefiro recortar um pouco na bainha, mas sempre deixando um pouquinho a mais. Então eu começo medindo daqui onde que eu marquei, 95 centímetros. Já marquei aqui a cintura e aqui a bainha, então já está certo, uma saia godê sem franzido, sem prega. Essa é uma saia simples. Se eu quisesse fazer ela dupla com bastante tecido, eu cortaria menos ainda. Então, em vez daqui eu dividir por 4, eu ia dividir somente por 2 essa cintura. Ia deixar ela menor aqui em cima ainda. Aí ia me sobrar menos, ia gastar menos pano aqui, porém eu teria que gastar mais uma altura de tecido. Este modelo que eu marquei aqui agora, ele é uma saia simples, ela não tem franzido, ela é uma saia sem franzido, lisa, com 3 metros de tecido. Agora, então, seria o caso aqui só cortar e eu já teria uma saia 12 anos. Esta mesma regra vale para todos os tamanhos. Você vai usar a mesma regra para cintura e para comprimento. Se você for fazer uma saia franzida, você sempre vai medir da bainha para cima e vai cortar aqui em cima, vai deixar todo o tecido que sobrar para o seu franzido. Agora, então, eu vou mostrar para você como é que você corta um godê prato tamanho 12 anos, uma saia sem franzir. Aqui eu estou falando somente de meia saia, então nós temos aqui 2 metros de tecido para essa saia. Então, nós vamos trabalhar somente com 2 metros de tecido para fazer a frente. Depois, nós vamos usar os outros 2 metros para fazer as costas, que vai ser igual a essa parte aqui. Então, vamos lá, vamos cortar uma primeiro e depois a outra. A cintura é 69 centímetros. 69 dividido por 4 é 17,25. Então, aqui está dobrado ao meio. Eu vou marcar aqui nessa parte 17,25.
Vou deixar aqui somente com 17. Então eu já marquei aqui onde vai ser os 17, depois como eu vou cortar e vou costurar um pouco para baixo, aqui eu já vou ter a margem de costura certinha. Agora então eu marco a bainha que é 95, eu vou deixar com 95. E assim eu vou marcando toda ela. Aqui está, então o godê prato já está marcado. Essa parte aqui, ela é somente a frente ou as costas. Se você quiser um godê bem aberto, aí você corta mais uma vez no seu tecido igualzinho a essa parte aqui, que aí você vai ter um godê prato. Se você for fazer zíper na lateral do seu vestido, aqui já está certo na sua emenda lateral, você não precisa fazer nada. Se você for fazer zíper no centro das costas, aí você tem que abrir uma parte dessa aqui para pôr o zíper. Então você corta, abre o seu tecido e é ali que você vai pregar o seu zíper. Então essa foi mais uma aula, espero que você tenha gostado. Essa aula nós falamos simples e unicamente sobre saias godê e as suas formas de cortar. Eu espero que você tenha gostado, que a partir dessa aula que nós vamos cortar todos os nossos godês. Te vejo na próxima aula.